Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um programa TV Corrida e esse é um TV Corrida especial. Aliás, eu falo isso durante todos os programas, mas sempre é verdade. Por que é um programa especial? Eu preciso explicar para você que talvez não saiba. É um programa muito especial porque ele foi feito com muito carinho, com muita atenção por uma equipe de centenas de profissionais preparados em todo o mundo. Nós temos representantes na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, no continente russo, sim, é praticamente um continente, a Rússia, mesmo ele estando no momento de beligerância na Ucrânia, e também em toda a América do Sul. Todos os nossos correspondentes mandam material para nós e as centenas de funcionários do Grupo AltV fazem a triagem até que nada chegue a você, porque nada presta o suficiente. E porque também não temos o dinheiro para pagar direitos de imagem, então não vamos usar as imagens, por exemplo, da Fórmula 1, senão o Bernie Eccleston tira do ar. Por isso, é um programa especial, é um programa ao vivo, é um programa de automobilismo, é um programa de sedução, de amor, de carinho, de atenção. Mas mais do que isso, é um programa sério. E hoje temos como grande convidado o grande, o inesquecível, o japonês voador Alan Kodair. Mas calma, Alan Kodair está se preparando. Ele falou: Inácio, eu não vou entrar no programa agora no começo, porque eu tenho que me concentrar, porque tudo que eu faço muito bem feito e exige preparação mental. Então ele está se concentrando, o japonês voador, na verdade é nipo-libanês voador, uma vez que ele não só é filho de japonesa, a mãe dele é japonesa, como de libanês, no caso o pai. E vamos, assim que ele estiver concentrado, ele vai nos dar o seu sinal e sentará aqui ao nosso lado. Enquanto isso, vamos falar da Fórmula 1 e da Fórmula Indy. Fórmula Indy teve nesse último fim de semana, e da Stock Car também, claro. A Fórmula Indy teve nesse último fim de semana o Grande Prêmio de Long Beach, na Califórnia, uma das corridas mais aguardadas do calendário da categoria, por ser uma corrida muito gostosa, muito agradável para quem está lá, para o público, porque não é só a corrida é a cereja do bolo de toda uma semana automotiva, com carros antigos, com encontro com pilotos, com várias atividades, num clima muito gostoso e muito agradável. Mas nem tudo foi tão bem nesta corrida. Infelizmente, tivemos o Tony Kanaan sendo apanhado por uma batida que ele não teve culpa nenhuma, uma batida bastante evitável, mas, como eu disse, não era a culpa dele, e com isso não pontuou. Além disso, também tivemos Hélio Castro Neves sendo apanhado na mesmíssima colisão, uma pena, porque tirou também dele possibilidades de pontos mais graúdos. E, paralelamente a isso, tivemos toda a questão dos acidentes em bandeira amarela, que demoraram bastante, inclusive fazendo crer que poderíamos ter uma tentativa de última hora para um vencedor, mas que no final das contas acabou não se confirmando. Eu estou tentando aqui, infelizmente a página se perdeu, aqui está, o resultado da prova. Quem ganhou a prova foi Mike Conway, e o Mike Conway, que é inglês, era o grande rival do Bruno Senna na Fórmula 3 inglesa, há alguns anos atrás, teve uma vitória bastante bacana, com autoridade, ele venceu. Foi seguido pelo Will Power, da equipe Penske, Carlos Muñoz e Juan Pablo Montoya no seu melhor resultado até agora, até porque só tiveram 2 corridas, então não é difícil dizer o seu melhor resultado até agora, né? Enfim, ele chegou em 4º lugar, seguido por Simon Pagenaud em 5º, Mikhail Aleshin, o russo Mikhail Aleshin, depois Oriol Servia, Marco Andretti, Sebastián Saavedra, Carlos Huertas, outro colombiano, são 3 colombianos esse ano na Fórmula Indy. Aí, finalmente, Hélio Castro Neves, Scott Dixon, quem mais? Scott Dixon, Graham Rahal, Sébastien Bourdais, o francês, que na verdade se acidentou, né? Jack Hawksworth, Jack Hawksworth, um nome bacana, um nome difícil para dar nó na língua dos narradores. Inclusive o narrador da Band Esportes, o Theo José, já apelidou o Jack de Jack Tequila.
Depois Justin Wilson, Ryan Briscoe e o Tony Kanaan, que abandonou, infelizmente, faltando 25 voltas para o final. Depois Joseph Newgarden, já abandonos, né? Entre os abandonos temos o Justin Wilson, Ryan Briscoe, Tony Kanaan, Joseph Newgarden, Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe, Takuma Sato e Charlie Kimball. Esses foram os participantes e suas respectivas posições de chegada no GP de Long Beach, Califórnia. Foi muito bacana, foi muito bonitinho e eu congratulo todos por esse lindo resultado. Mas não é só disso que vive a vida. Não é só disso, e também tivemos a Stock Car. Acabei de receber o resultado que nosso grande amigo Alan Kodair está pronto, está preparado, concentrado para responder as suas perguntas. Então vamos entrando e vamos para um rápido comercial de 30 segundos, que é só o tempo para ele sentar aqui. Até daqui a pouco. 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 Venha assistir o I, venha assistir o I, eu vou hipnotizar você. Venha assistir o I na UTV. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima.
Muito bem, meus amigos, promessa dada é uma promessa que eu cumpro. E por isso o nosso programa está aqui mais uma vez ao vivo, eu com o meu aparelho, cujas perguntas que vocês vão mandar serão lidas aqui ao vivo para o nosso convidado, que aqui está, Alan Kodair. Tudo bom? Tudo bem, José? Tudo ótimo. Beleza? Bem-vindo ao nosso programa, ele estava se concentrando, ele já estava no nosso camarim. Lá tem as nossas frutas, temos cepipes, pateses. Massagistas? Sim, massagistas. Se tem final feliz ou não, eu vou deixar a critério do público pensar. Tem claro que tem final feliz, porque o final é aqui com você. Olha aí, não tem final mais feliz do que esse, não é mesmo? Com certeza. E muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, agradeço em nome do nosso público, que certamente tem muita curiosidade de saber mais sobre a sua carreira, sobre o ponto de vista do piloto, né? Porque eu falando, toda semana tem. Agora, um piloto dizendo o que acontece do lado de dentro dos carros, aí é mais interessante. Conte, tivemos esse final de semana a rodada dupla em Pilar do Sul, Santa Cruz do Sul. E como é que você viu essa novidade de rodada dupla? Você achou interessante? Você sabe que eu estou tendo um começo de temporada um pouco complicado. Começando por São Paulo, a gente demorou muito para encontrar um acerto certo do carro. Na classificação acendeu, eu fiz um terceiro tempo. O meu companheiro de equipe, como o carro estava muito ruim durante os treinos, ele não teve a confiança na classificação dele bem, que é o Bruno Junqueira, né, que era a média das 2 voltas, largamos de trás, teve aquele acidente que tiraram 6 carros, eu fui um deles. Aí o carro foi pro pau, em 2 semanas montando um carro novo. E a gente sabe que um dos segredos do automobilismo é a boa montagem do carro. Sim. Chegou lá em Santa Cruz, que é uma pista onde eu venci com essa equipe que eu tô agora, com a Full Time em 2010, Sim. Meu último ano com a Full Time. Também meio complicado, larguei de nono ali, na largada teve mais um reboliço, e pegaram minha roda traseira, que a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas o carro era muito ruim durante a corrida, era um carro para evoluir e eu não conseguia andar, escapava de frente. Acabou a corrida, foram para a revisão, viram que nessa porrada quebrou a barra estabilizadora traseira. Então, quando quebra essa barra, normalmente a gente usa, quando usa, na chuva. Então, deixa o carro muito dianteiro. Então, levei 11 pontinhos para casa, que foi lucro, eu acho, mas a gente vai ter que recuperar esse tempo perdido porque a gente tem condições de lutar pelo título. Falando da rodada dupla, com inversão de grid, logicamente não é o mais justo possível, porém trouxe uma movimentação muito legal, né? Nossa categoria, a gente não pode esquecer que ela é uma categoria de entretenimento, não só desportiva. Então, deu uma movimentada. Eu acho que é importante para o mercado também, Nácio, porque, querendo ou não, são 33 carros, normalmente mais de 20 patrocinadores. Nessa inversão, a gente dá a possibilidade para alguns patrocinadores de equipes médias ou menores, que dificilmente apareçam, eles estarem aparecendo bem mais. Numa inversão de grid, pega o cara que chegou em 10º, que é um cara com qualidade, mas que talvez na corrida principal apareceria muito pouco, para largar na pole. O nono em segundo. Então, querendo ou não, é importante para o mercado. Né? E são mais de 30 carros, né? 33. Então, como é que chegaram ao número? Não, vamos só do 10º em diante. Por que não do 15º, pelas metade do grid? 16º, 17º, ou 20, ou todo o grid? Olha só. Não, porque tem que pensar que tem que ter uma justiça com os vencedores da primeira etapa, mínima. Quando tem uma inversão, normalmente é os 8 primeiros ou no máximo 10. E uma outra corrida igual, de tempo igual. Na Stock Car, a segunda corrida já é metade do tempo, que é 20 minutos. Quer dizer, já é uma dificuldade a mais. Tava na dúvida entre 8 e 10. 10 eu achei um número bom porque a nossa categoria tem 33 carros. Então eu acho que um número bem estimado, mas vai ter muita confusão ainda, né? Porque como você viu, alguns optaram por fazer só a primeira corrida e acabar o combustível na segunda. Eu acho que cada corrida vai ser uma estratégia. Mas é interessante, eu acho que o público, os patrocinadores para o evento, deu uma movimentada a mais na corrida. E para os pilotos, você acha que também, por exemplo, essa questão de inversão zera muito, ou um carro que, por exemplo, não estava bom o suficiente para chegar em primeiro na primeira bateria, mesmo que você largue na pole, por exemplo, que aconteceu com você, né? Isso. Você chegou na pole, mas o seu carro estava comprometido. Eu sabia que eu não ia para nenhum lugar ali. Tanto na entrevista, quando inverteu, eu falei, é uma pena, que é uma posição privilegiada, porém não está dando. Eu não estava conseguindo segurar, meu carro está cada vez pior, e vai desgastando o pneu, vai ficando pior ainda. Como não deu para segurar, furou o pneu dianteiro, eu vim para trás, mas os 11 pontos da primeira corrida com o carro, porque normalmente naquele acidente era para ter furado o pneu já ali, eu não ia fazer nenhum ponto, ia para último. Então foi lucro, a gente tem que ver o lado positivo, né?
Mas é bacana, cara. Você vê que lá tava um piloto, chegou em nono, em oitavo, inclusive o Lapena, que é um ótimo piloto, mas não tinha largado na frente ainda. Ele se apavorou, largou muito antes do tempo, né? Eu falei, onde esse cara tá indo? Tava indo lá na frente, A gente tem uma velocidade que tem que estar no máximo a 70 km por hora. Eu tava lá 65, 70, até chegar no semáforo, que é mais ou menos onde a linha, que é longe. Ele começou a acelerar 70, 80, 90, eu falei, onde ele vai? Quando foi. Tá indo embora. Daí largou, daí ele Aí queimou. você mandou rádio para ver, avisa se estiver chovendo aí na frente, que aqui atrás não dá para ver ainda. Mas é uma boa movimentação, acho que foi válido. Vamos ver durante o ano como que vai ser a aceitabilidade do público, se não vai ter muita interferência realmente na parte esportiva, mas essa primeira eu acho que foi bem aprovada por todos os lados. Que bom, eu digo que quem assistiu em casa, eu falo como telespectador também, foi bem divertido, foi bem interessante assistir. E também a questão da estratégia da gasolina, né? Teve gente que priorizou a primeira, teve gente que priorizou a segunda, e aí naquele finalzinho faltando gasolina para um ou outro, será que os 15 segundos que deu para uma volta a mais fez toda a diferença? A questão é o seguinte, a corrida era do Daniel Serra, porque ele estabeleceu um ritmo muito forte, mesmo trocando os 3 pneus, ele ia ganhar a corrida, eu acho. Ele ia voltar em terceiro, mas ia estar com 3 pneus, ia ganhar a corrida e ia para a segunda corrida com a quantidade certa. Mas é que ele sobressaiu nessa corrida. A escolha mais que diferenciou isso aí foi do Kaká e do Valdeiro, que estavam muito juntos. O Valdeiro ganhou a primeira corrida, garantiu os 24 pontos, que é muito ponto. Mas às vezes vale a pena. Mas às vezes vale a pena você ir para uma vitória, porque é muito ponto na primeira corrida. A segunda vitória vale 15 se você conseguir buscar, né? Na verdade, quando você larga em 10º, numa corrida de 20 minutos, por mais rápido que você esteja, até passar, ser ultrapassado quinto, você acaba chegando lá por quinto. Daí na soma, será que vale a pena? O Kaká optou por fazer isso e na segunda se envolveu no acidente. Eu acho que o Kaká ia fazer mais ponto que o Valdeiro no final. Então vai ficar esse compromisso. Vale a pena arriscar? Porque tem um fator risco também, né, na história. Na largada o Kaká foi lá e acabou se prejudicando, mas vai ser uma conta aí, vai ser uma conta matemática. Cada corrida vai ser decidido se vai trocar um pneu ou os 3, eu acho que 3 voltas antes de parar. E a pena é que eu acho que vão ter alguns carros parando no meio do caminho, como tiveram nessa corrida, mas é para quem quiser assumir o risco. É do jogo, né? Vamos dizer assim. É do jogo. Vamos falar um pouco da sua carreira. Como começou? A pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm aqui no nosso programa: como começou o seu interesse pelo automobilismo? Você estava um dia em casa, aí falou: esse negócio de carro é comigo. Meu pai sempre foi um tarado por isso, né? Meu pai correu nos anos 80 de Opalão, na Belcodair. Era uma classe C, era uma Stock Car só em São Paulo e uma outra corrida no Rio. Então era um Opalão bem forte, ele foi campeão em 81, 82. Ganhou as 500 milhas, fez uma corrida de Stock Car ou outra, mas era mais um hobby, era um empresário que tinha isso como hobby. E ele me dava as coisas motorizadas muito cedo. Eu tenho até alguns clipes, depois eu mando pra você. Com 3 anos de idade ele me deu uma motinha desse tamanho, eu motor. Acho que eu sei. Olha que são essas motinhas. Que chegava a 50 km por hora, mas tinha 3 anos. Não bastasse isso, ele ia na rua, eu comecei a morar em Alphaville, ele não tinha muitas casas. Ele ia no vizinho, pegava areia da construção, jogava e falava: filho, vem aqui, derrapa aqui com a moto, com 3 anos e meio. Então ele me incentivou, mas ele não me colocou na competição. Foi estranho. Era moto, buguinho, tudo isso. Era uma brincadeira, quadriciclo, era bem louquinho, mas ele não me colocou na competição, que normalmente hoje os moleques estão começando com 6 anos, 7, 8. Mas eu gostava de motorizado. Com 12 anos eu fui fazer uma viagem com ele para a Europa, eu e ele, viagem de filho e pai, e lá estava a febre dos karts indoor, não tinha no Brasil ainda. Eu fiquei louco com aquilo, andei todos os dias com ele e falei: pai, adorei isso aqui. Voltei pro Brasil, depois de um mês, inaugurou o primeiro kart indoor aqui. Eu virei piloto de kart indoor. Eu adorava. Kart indoor, né? Aqueles... Então, eu acho que o primeiro que abriu aqui... O Emerson foi um dos que primeiro que abriu. Esse do Emerson, que era lá no meio, onde que era? Era do lado da Ponte Morumbi. Do lado do Shopping Morumbi, que era demais. Eu ia atrás de todos. E surgiu o interesse de começar a correr, mas assim, ainda eu tinha 13 anos, era velho. Comecei, no segundo ano já fui campeão paulista. Sim. Daí o negócio começou a ficar mais sério, mas ainda sem prioridade de estudar, né? Pra minha mãe, não, tem que estudar, isso é um hobby, é legal, é um puto esporte bacana, eu acho que pra qualquer jovem, porque você aprende a lidar com a pressão logo cedo, né? Ou você tá seguindo alguém ou alguém tá te perseguindo. Você nunca tá sozinho na história, né? E daí o negócio foi caminhando, parei em 2001. Acabou o kart, tinha sido vice-campeão brasileiro, o salto era grande, eu estava fazendo faculdade, parei. Você se formou em administração na FAAP, né? Me formei, mas antes disso eu estava estudando, parei, vi que não tinha mais como continuar e nesse ano que eu parei, eu acho que foi o início da minha carreira, né? Falei, eu gosto disso, eu tenho que tentar. Se eu não conseguir, ótimo,
Mas eu tenho que tentar. Eu fiquei 2001 inteiro tentando voltar a correr. E estava chegando a Fórmula Renault em 2002 no Brasil. Sim. Então, resumindo, consegui junto com os relacionamentos do meu pai, um grande amigo do meu pai, que é o estaleiro, a Ferretti, me ajudou no primeiro ano. Eu entrei, fui terceiro no primeiro ano, fui campeão no segundo ano, daí começou. Daí foi, eu não parei nunca mais. Virei profissional, assim, do esporte quando eu voltei para o Brasil. Fui campeão de Renault, fui para a Fórmula 3000. Quando eu voltei para o Brasil, eu montei meu esquema Stock Car, né? Que era uma empresa de marketing esportivo, cuidando da minha carreira, com meus patrocínios e fazendo toda essa triangulação bem feita. Desde 2005 para cá foram vários quase, né? Todo ano desempregado. De 3, 4 anos para cá está um pouco mais previsível o negócio, né? Que a Stock Car cresceu muito. Eu comecei a disputar alguns títulos, daí a coisa se torna um pouco menos impossível. E a Stock Car hoje está o que está, né? Hoje você vê 33 pilotos, muitas empresas grandes, é uma categoria boa para se trabalhar, né? E hoje você vive de automobilismo. Eu vivo já desde 2005 que eu voltei para o Brasil. Você pode dizer que eu não. Que eu vivo do automobilismo. É interessante, você leu o livro do Ingo? Não sei se eu li já grande parte, eu demoro para ler. Eu vou lendo, paro um pouco. Não, eu vou lendo, mas daí vai chegando no fim e falei, está acabando, deixa eu ir mais devagar. Mas é interessante, exatamente, é a luta para conseguir viver de automobilismo, né? É bem interessante. E ele é o Ingo Hoffmann, que chegou lá, então as dificuldades... Graças a ele, inclusive, eu acho que ele é o principal entre outros, mas ele que levantou lá no início do livro, você vê que ele levantou a bandeira, ele foi atrás, ele negociou com o Chevrolet. Quer dizer, se não fosse esses caras segurarem... Hoje é mais, vamos dizer assim, é muito mais fácil viver de automobilismo. Esses caras, Ingo Hoffmann, Carlos Alves, Paulo Gomes, Jardim, tem vários aí que ainda estão envolvidos no meio, Chico Serra. Esses caras foram os grandes mágicos. Hoje é muito difícil. Hoje tem que se redobrar, porque os orçamentos são muito altos. E a concorrência é muito alta, Porque agora tem muito piloto muito gabaritado querendo correr na Stock. Exatamente. Também, né? Grandes marcas, mas isso aí eu acho que evolui. Você tem que conseguir se destacar nesse mercado. Se você se destacar, mas hoje, cada vez mais, as grandes empresas não querem do piloto também, vai lá e ganha corrida. Né? Tem muito mais coisa envolvida. Inclusive, eu tenho um escritório de marketing esportivo que é a Speed Sports, que trabalha comigo. O nosso lema é o seguinte, quando dá largada, o investimento está pago. O que vier da corrida para frente é lucro. Né? Então, tem que fazer a parte de marketing de relacionamento com clientes, fazer meta de vendas, fazer uma integração com palestra nas empresas, tem que trabalhar isso fora pista, que isso que dá o retorno efetivo para os caras. Largou, lucro, ganhou corrida, chegou em terceiro, e a gente vem conseguindo fazer isso comprovadamente pelos retornos de mídia há já alguns anos. Aí facilita um pouco essa continuidade sem sofrer tanto. Né? Eu, de 2005 a 2009, todos os anos, janeiro, eu estava desempregado. Desempregado para assinar contrato, que vocês sabem os valores são altos, eu tinha metade do dinheiro e ia me virando, no final dava certo. No final dava certo, mas, putz, mais de 100 perrengue. Entendi. Pergunta do Juancito. Aliás, antes queria mandar um abraço para o grande Pedro Rodrigo, da Rádio High Speed Brasil, que está transmitindo o nosso programa ao vivo também pela sua rádio. E o Pedro Rodrigo é um querido que já esteve aqui algumas vezes e pode voltar outras tantas. Pedro, muito obrigado e fica a recomendação para a Rádio High Speed Brasil. Pergunta do Juancito. O que você acha do novo formato da Stock Car? Vocês não acham que a Stock merecia ter transmissão em TV aberta em todas as provas? E eu até acrescento, uma corrida mais longa não seria interessante? Mesmo que não fosse na TV aberta, continuar na Sport TV, mas uma corrida mais longa. Sabe que vários formatos são estudados durante vários anos, né? Você pegar todas as categorias do mundo inteiro, não é uma realidade, as grandes categorias, ser transmitida ao vivo por TV aberta. O Cole, até na época, quando ele conseguiu as 12 etapas pela Globo, ele falou que aquilo lá pode ter sido um tiro no pé, porque foi uma empolgação da Globo que sabia que não era muito sustentável, né? Nenhuma categoria DTM, a NASCAR, automobilismo em geral, não são todas transmitidas, porque é um nicho específico. Eu acho que em termos de mídia, a gente está muito bem, muito melhor do que todos os anos, sem contar aquele ano que teve as 12 que foi uma exceção. Ao vivo. Quando anunciou a Copa do Mundo no Brasil, foi um pesadelo para todos os pilotos, todos os envolvidos. 5, 6 anos atrás, a gente falou, nossa, 2014 era o apocalipse pra gente. 2014, Copa do Mundo, futebol, a gente vinha se preparando. Foi bom que a gente veio se fortalecendo esses anos. E a gente vive hoje o melhor ano da Stock Car em 2014. Patrocinadores como o meu, que é a Volini, saindo do futebol, do Botafogo ano passado, para entrar na Stock Car esse ano, ano de Copa do Mundo. Então mostra que o automobilismo está muito forte, né? Tem grandes marcas, se você for analisar todas as marcas que estão lá, continua forte, logicamente como todo mercado, tem as equipes que estão em dificuldades, mas tem grandes equipes que estão muito bem, com contratos de 2, 3 anos, contrato com grandes empresas.
E falando da durabilidade da corrida, normalmente as corridas são de 40 a 50 minutos. Tem um outro estudo aí que falam que é quando prende mais atenção. É uma coisa dinâmica, que tem uma historinha, não é aquela que fica 2 horas, o cara vai almoçar, volta, vê. E é uma corrida de 40 minutos, é uma corrida dinâmica, que do começo ao fim tem coisas, disputas. Sendo que agora, além de ter essas de 40 minutos, tem 25 minutos de intervalo e mais uma corrida de 20 minutos. Quer dizer, é um evento de 1 hora, se você for ver 1h10, porque a transmissão ela é inteira, né? Ela não tem corte. É bom que... Na Sport TV, é bom que mostra... mostra... E ainda tem a transmissão da classificação, né? Tem a transmissão da classificação. Então, em termos de mídia, a própria Vicar, que é a detentora dos direitos de Stock Car, ela fez o levantamento, está muito forte Stock Car, não só por causa da transmissão, mas a classificação, todos os jornais locais, todos os programas de televisão que antigamente não falava da Stock Car, fala hoje. Então, a categoria vive um momento muito bom. Lembrando que nós sempre falamos de Stock Car aqui, então estamos entre os pioneiros. Olha só que maravilha. Mas outra pergunta aqui que estão mandando, cadê? Aqui está. Pergunte ao Kodair o que ele pensa sobre o atual momento do automobilismo nacional, a chamada base, automobilismo de base. Você acha que estamos numa situação muito precária? Você vê avanços para a molecada que sai do kart e procura, por exemplo, Fórmula, agora com a Fórmula 3 correndo junto com a Stock, por exemplo? Como é que você vê o cenário? Isso aí é um assunto para talvez a gente ficar 2 horas falando só disso. Mas sendo muito breve, realmente é uma pena o que acontece no Brasil. A gente vê uma falta de renovação lá fora, falta de apoio nas categorias de base de Fórmula. O Brasil, como vários outros países, está migrando muito para a categoria de turismo. O que eu falo que é categoria de turismo? Esses carros mais fechados, grandes, porque tem mais apelo para as marcas. E o Brasil faltou muito apoio de base mesmo, né? Falar quem é o culpado agora vai demorar muito para a gente explicar em detalhes. Mas faltou. Eu vejo renascer uma Fórmula 3 que sempre foi muito forte esse ano, junto com a Vicar. Fico feliz por isso, porque tem que desenvolver novos pilotos. Nem que esse piloto da Fórmula 3 vier para Stock Car, mas ele tem uma categoria de base forte e Fórmula. E se der para ir para fora, como o Piquet está chegando agora, a categoria ainda não está muito forte, mas a gente vê que esse Pedro Piquet, o moleque é bom. E é um moleque que eu acho que o pai vai trabalhar bastante para chegar na Fórmula 1. Como trabalhou com o Nelson, né? Como trabalhou bastante e com esse moleque está sendo intenso. Ele está fazendo esse ano aqui, acredito que ano que vem ele já deve ir para a Europa. E está ajudando a renascer um pouco. Estavam quase todas mortas e a Fórmula 3 deu uma renascida. Tem umas outras categorias de base regionais, né? Um trabalho muito bem feito no Sul, com os carrinhos da antiga Fórmula Ford, Fórmula Júnior, que é barato também. Tem o V aqui no Brasil. Eu acho que eles estão começando a plantar de novo, mas falta muito chão ainda. É uma pena, eu vou torcer e o que eu puder ajudar, que não está muito ao meu alcance, eu vou ajudar as categorias de base a renascerem, né? Porque a gente vê uma Fórmula 1 carente brasileira. Tem o Felipe Massa muito bom. E mesmo na Indy, agora a gente for pensar... Não tem renovação, eles estão lá. São os últimos, né? Agora a gente está tendo, por exemplo, na Indy a gente pode pensar no Luiz Razia, que está na Lights. Teve que meio que dar um passo atrás, né? Porque estava quase na Fórmula 1, chegou a testar, inclusive. E o Pipo Derani também, agora na Mazda Pro Series. Sim, que está ali também. Também está lá. E na Fórmula 1 a gente tem o Nasser, que está numa situação de patrocínio interessante, mas ano que vem a gente não sabe para onde vai exatamente, porque se a gente for pensar, o Bottas está indo bem e é uma pessoa querida dentro da própria equipe. Exatamente. E o Massa tem contrato também de mais de 1 ano, então teria que ir para uma outra equipe. Então ele é o próximo da lista. Sim. E aí na GP2 que a gente tem o Negrão e o próprio Nasser de novo correndo. Então a gente não tem uma profusão de nomes, tipo, a gente dessa meia dúzia salva uns 2, 3. Não, a gente tem 1 ou 2 no máximo em cada categoria. Isso é preocupante. Pois é, e o Elinho, o Tony são fantásticos pilotos, mas estão chegando perto dos 40 também. Já estão quase no final de carreira. Eu acho que eles aguentam bem ainda, deve pensar uma personalidade. Mas falta renovação, esquece quem tá já, né? Isso. Pensando nas bases, que normalmente a gente tinha 2 aqui, 3 ali, sempre brigando. E sempre gente podendo entrar a qualquer momento. Vamos colocar algumas imagens que a gente separou aqui da sua carreira. Tá no ponto? Então vamos colocar a primeira imagem. Aí você de kart, olha que bonitinho, olha só. Esse foi o começo da sua carreira? Isso já não foi. Isso aí já foi quando eu mantinha ainda as atividades de piloto de kart junto com o carro. Aí era 2002, quando eu voltei para a Fórmula Renault. Eu vejo pelo macacão. Próxima imagem é de você já na Fórmula Renault, eu acho.
Aí está isso lá fora já, né? Não, aqui, Fórmula Renault, eu não corri lá fora, só de 3 mil. Ah, não? Aqui, Porque, assim, não, aqui é 2002. Carenagem diferente. É, o primeiro ano da Fórmula Renault no Brasil. Ah, é a CBA, tá escrito bem grande ali, se o Cegueta aqui conseguir ver. Exatamente. Foi um ano que eu cheguei empatado na última corrida, eu de Graça, para disputar o título, e nós dois tivemos um problema, meu pneu furou, o dele quebrou, e quem estava correndo por trás com chance quase mínima de ser campeão com o Gimenez, ele foi o campeão. E daí no ano seguinte que eu me transferi para full time, que aí começou a minha história com full time. Eu me transferi para full time, a gente ganhou várias corridas, várias poles e fomos campeões com antecipação em 2003. Que Entendi. Eu acho. E aí com os patrocínios da Ferretti, da Pershing, que também era do grupo Ferretti. Bacana. Próxima imagem. Esse foi o seu começo no estoque? Esse foi... 2000? Não, essa foto, se eu não me engano, já é de 2008. Foi quando eu firmei o meu primeiro ano com o patrocínio grande da Blausiegel, que até hoje está comigo. Em 2007 eles entraram para cobrir um buraco. Em 2008 eles entraram full. E foi quando minha carreira começou a decolar. Aí a Blau está comigo até hoje. A empresa meio que diminuiu o nome para a Blau. É um grande apoiador. Para esse cara, com certeza, eu devo muita coisa na minha carreira. Bacana. Próxima imagem. Aí você correndo na 1GP, defendendo as cores do Líbano. Que legal. É uma história engraçada isso aí, que o Fernando Paiva, que cuidava da equipe do Brasil, ele é muito bem relacionado no meio da corrida, e o libanês lá falou, porra, cara, preciso de um piloto, estamos gastando uma puta grana aqui, você não conhece algum libanês? Ele falou, cara, tem um cara lá no Brasil que eu conheço bem, que tem um sobrenome, deixa eu ver o nível de parentesco. E meus avós são libaneses, e é até aí que é permitido. Resumindo a história, ele pegou meu passaporte dos meus avós, não sei o quê, eu fui para lá, fiz o teste junto com outros libaneses e fiz 3 corridas no ano de 2007. Foi meu último contato com Fórmula. Eu estava 2 anos parado de Fórmula e pegamos esse carro, que era um carro de 700 cavalos, 650 cavalos para 750 quilos. E eu cheguei a andar bem, até quase renovamos para o ano seguinte, mas o Líbano no ano seguinte eles tiraram um pouco o pé, mas campeonato muito bacana. A ideia desse campeonato era ser um concorrente à Fórmula 1. A Fórmula 1 não é uma disputa de marcas e fábricas. Eles falaram assim, pô, vamos envolver uma paixão maior do que isso, que é país. Existia um carro por país. Inclusive, esse ano quem foi campeão foi o Nico Hülkenberg, que está correndo pela Alemanha. Então o nível era muito bom. Vários pilotos esses Fórmula 1, como Verstappen. Era um campeonato bacana. Foi uma experiência bem bacana. E o carro esse era bacana de dirigir? Era forte, um carro bem forte. Bastante interessante. Downforce. Exatamente. Tem umas asas grandes, pelo menos as aletas laterais. Isso daí é no turismo. GT. GT, isso é o ano passado, quando a gente foi campeão. Tivemos 2 vice-campeões, eu com o Marcelo Ruck, que é o dono da Blau. Sei. Estamos correndo desde 2008 juntos também. Ele veio evoluindo bastante como Gentleman Drive. E o ano passado foi um campeonato que não teve um grid muito grande, mas foi um ano muito bom pra gente. Foi um ano que menos quebramos o carro, onde ele menos errou, onde ele foi mais rápido. Então, eu fiquei curioso para ver se tivesse o grid cheio. Eu acho que a gente poderia estar também disputando o título ou sendo campeão. Mas foi um ano que deu tudo certo, a gente foi campeão sul-americano, que teve uma corrida na Argentina também. Aproveitando essa imagem, você sabe me dizer o que aconteceu com a GT? Eu sei. Começou o ano retrasado, quando teve uma briga de sócios, que eram 2 sócios. Já enfraqueceu a categoria e depois tinha uma parte de regularização dos carros. Então, o que aconteceu? Juntaram vários fatos para a categoria ficar mais fraca. E daí fechou a transmissão da GT com a Fórmula Truck. Da Truck, E daí falam que o interesse de patrocinador da Truck já tinha tido um acordo, um rolo grande aí eu lembro, com a GT. O patrocinador da Truck teria... um ex-sócio da Truck era patrocinador da GT e teve briga, ele não quis se envolver e deu carteirada. Juntou esse momento delicado da categoria com os carros voltando de fora, que os donos dos carros tinham que investir uma grana para regularizar, etc. Quando caiu isso, caiu tudo. Eu acredito que volta essa categoria no Brasil, que tem um apelo muito grande. Era uma categoria tão divertida, com carros fantásticos, competitivos. Era um espetáculo. Era um espetáculo. Eu acho que volta. O ano que vem. Chegou a ser, inclusive, também correr junto com a Índia aqui, né? Corremos na Embi junto com a Índia. Aí, se eu não me engano, é a pista de São Paulo, circuito de rua, a zebra feito lá, é muito bacana. A categoria é muito bacana, teve um grid muito cheio já, com 7 pilotos a Stock Car, vários pilotos empresários. Eu estou torcendo para voltar, porque eu tenho um carinho especial para essa categoria. Ah, com certeza, eu também. Eu lembro que eu tinha carros fantásticos de se acompanhar. E aí você correndo de turismo mais... com... Brasileiro de marcas. Isso, o brasileiro de marcas, mas aí qual é o nome? O nome do carro?
Caceta. Cruze. Cruze. É o Chevrolet Cruze. É, eu ia falar Sonic é da Stock. Eu tinha fechado, eu estava o ano passado com 2 categorias fechadas, que era Stock e GT, e tinha o projeto da GT Mundial e desse. E daí demorou um pouco para sair da GT Mundial e o dono dessa equipe que estava me contratando, uma equipe com uma estrutura média para pequena, falou, vamos com a gente, a gente contrata um engenheiro e eu acabei fechando, daí na semana seguinte saiu a GT, eu fiz 4 categorias. E começou a ficar demais mesmo, e esse, o dono da equipe, que é um grande amigo meu, também não conseguiu fechar os contratos, ele arriscou. Vem para a equipe que eu arrumo um jeito de pagar e não fechou os contratos. Então eu fiz só as 3 primeiras etapas e deixei ele à vontade, por mais que eu tinha contrato. Que eu vi que ele estava com uma dificuldade financeira, eu falei, fica à vontade, para mim tá demais também. A primeira corrida a gente fez no 2º lugar, mas estava demais, eram todos os finais de semana viajando. E daí ele conseguiu um piloto que trouxesse uma grana, que ajudou ele. Eu parei de fazer na 3ª etapa, mas é uma categoria muito que eu acredito, que envolve montadoras diretamente, até mais que na Stock Car. E é uma categoria que eu acho que tem um futuro brilhante no Brasil. Ainda não está com grid totalmente lotado, mas é um grid cheio. As montadoras estão permanecendo, é o 3º na categoria. Uma categoria que eu acredito para o futuro do país, sim. Interessante. E aí, esse é o atual carro? É o carro 2014. Que tal pilotar o carro com borboletinha no volante? A GT sempre foi, né? Sim, mas eu digo 2008. Na Stock. Diz que o pessoal usava mais freio motor, que agora não pode mais? Mais ou menos. Isso aí eles aumentaram o giro, muda um pouquinho, tem um momento muito alto do giro que você não consegue colocar marcha. Mas isso eu acho que mudou muito pouco. É uma evolução, eu achei bacana essa evolução. Necessário, né? O automobilismo, todo mundo estava partindo para isso aí. Acho que isso mudou pouco. Mudou até mais o pneu em si do que o câmbio. O que mudou? O pneu ficou mais largo também, né? Mais largo e mais alto. Então o pneu que dificilmente fura. Eu furei porque com esse problema que eu tava da barra, travou muito meu pneu dianteiro. Travava, porque o carro estava muito instável. Furou por causa disso, não por causa de desgaste, igual ano passado furaram vários. Eu não lutei pelo campeonato por causa disso também. Eu acho que foi uma grande evolução do pneu também. A gente está ainda aprendendo como lidar com esse pneu, que é um pouco diferente do outro. Mas foi uma evolução positiva para a categoria também. Vamos ter mais uma imagem do seu carro? Agora a gente tem que colocar a imagem do seu patrocinador, poxa. Exatamente. E como é que você conseguiu o patrocínio da Avoline? Você falou um dia, Blimblom, escuta pessoal, vocês não querem correr comigo na Stock? A história da Avoline é interessante porque, não sei se você lembra do carro preto grande do Chico Serra, sim, que era Texaco Avoline, Texaco Avoline. 2001. Só que a Avoline, que era a parte do lubrificante, ele entrava com uma parte menor no carro, a Avoline. O resto era Texaco. E quando foram comprados os postos Texacos, a marca não foi comprada, os postos, que a Ipiranga entrou. Nessa transição, até para a Avoline tomar uma iniciativa, talvez, de entrar no carro inteiro, ficaram fora, ficaram 5 anos fora, de uma categoria que tem o DNA da marca. Né? Não tem como a Avoline não estar no automobilismo brasileiro. E eles vinham mostrando essa vontade de voltar numa categoria top, numa equipe competitiva, com um piloto que representasse bem a marca deles, já desde o ano passado. Mas interessante que o contato não foi meu. A Full Time foi minha equipe em 2009 e 2010, onde em 2010 a gente quase foi campeão na categoria. Eu estava em primeiro na corrida que eu precisava ganhar, e daí um erro de um piloto acabou me tirando da corrida, me levando junto, e eu ia ser campeão naquele ano. Saí 3 anos para o Mauro Vogel, e o chefe da equipe tinha um relacionamento com o pessoal da Avoline, por causa do Brasileiro de Marcas, e ele que foi me buscar de volta. Então, eu consegui manter meus patrocinadores, que eu estava ano passado, e entrar a Avoline como principal patrocinador através da equipe. E já no início do ano foi muito bacana, a empresa é muito bacana, rolou uma integração com a empresa, uma mini palestra para a empresa primeiro, para apresentar o projeto para toda a empresa, a Chevron, que é a dona da Avoline, e depois para o pessoal de vendas, para a equipe de venda. É uma empresa que está com fome. O ano que vem é o centenário deles no Brasil, então eles estão querendo fazer o negócio acontecer. E é uma responsabilidade a mais, mas é bacana também, né? Porque a gente sente esse peso e a gente tem que tentar, de um jeito ou outro, transformar isso em energia para a gente ganhar as corridas, para ganhar o campeonato. Mas eu estou tendo o suporte deles espetacular. E temos... Aquela era a última imagem ou tinha mais uma? Tem mais uma? Acabou. Então acabou. Não, só olhar essas imagens. E eu queria fazer uma pergunta também interessante. Bom, se a pergunta é interessante, ele que vai julgar, não sou eu. Mas o que eu acho interessante é em relação à sua atual equipe. Você voltou para a Full Time, depois de um tempo, você estava no Vogel, como você mesmo acabou de falar. O que muda, essencialmente, numa equipe de Stock Car, uma vez que você está numa equipe muito boa e continua numa outra equipe, só que também muito boa?
Quais são os componentes que mudam e que te fazem, não, eu acho que lá vai ser mais... de repente, o preparador de alguma parte? O que é mais atraente numa do que noutra? Quais são os diferenciais quando o nível já é elevado? Basicamente, uma equipe, como qualquer empresa, é feita de várias gestões, né? Desde o profissional, do dono da equipe, os mecânicos. É uma empresa. Então, para ser mais fácil para comparar com o pessoal que está ouvindo, que trabalha, é você sair de uma grande empresa e ir para uma outra empresa. Com certeza você tem algumas expectativas, algumas dificuldades, outras melhorias. E a Full-Time, a história legal da Full-Time é que eu, em 2003, quando eu tive o primeiro contato com ele, a gente foi campeão. Quando eu retomei com ele na Stock Car em 2009, que ele estava na Light, ele estava na Stock Car Light. Sim. A Blau Siegel chegou, me deu carta branca para escolher uma equipe. Eu busquei ele da Light, acreditando na competência dele, que é o Maurício Ferreira. Ele esteve aqui já. A gente quase ganhou o campeonato da Stock Car, ganhamos 2 corridas em 2009. 10, quase campeão de novo, deu sair. E estou voltando agora. Então, acho que a sinergia, né, conta bastante em qualquer relação, seja empresarial e... Você já sabe como eles funcionam e eles sabem como você Exatamente. Ele tem a confiança e tem algumas coisas meio inexplicáveis. Eu acho que é meio inexplicável. Às vezes você se junta com uma pessoa e dá certo. Tanto que no Mauro Vogo, que é uma ótima equipe, eu ganhei corridas, fiz várias poles, mas os resultados não foram tão efetivos como foi com a Full-Time. E ele, com bons pilotos também, com o Marcos Gomes, Rubinho Barrichello, também, Valdeno Brito, não conseguiu ter os mesmos resultados do que juntos. Então a gente viu que era o momento, talvez, de a gente estar se juntando novamente. E o começo do ano tá difícil, mas a gente não tem dúvida nenhuma que a gente vai virar o jogo, o carro é bom. de adaptação só. O nosso carro, a gente teve alguns problemas com o carro, quando a gente resolveu, o carro deu quase PT, que foi na corrida passada, agora é um carro novo que tem que ser retrabalhado. Mas a gente vai virar, a gente acredita muito que na junção da equipe comigo a gente possa colher vários frutos. Com toda certeza. E você falou agora um aspecto interessante, os companheiros de equipe, né? Você tem agora atualmente o Barrichello. Muda alguma coisa pelo fato dele ter uma grande experiência de Fórmula 1? Você vê ao trabalhar ao lado dele, tipo approach, tipo, realmente tem uma coisa que eu não tinha pensado, ele falou tal coisa. Ou para ele também é um novo aprendizado, ainda que seja o segundo ano dele? Você sente que ele está mais para aprender ainda do que realmente vir com inputs da Fórmula 1? O Rubinho, assim, certeza absoluta, como também numa empresa, que o trabalho em equipe gera frutos positivos ou negativos. Se não tem um bom relacionamento, se não tem um ambiente harmônico, como eu já tive em outras equipes, né, quando um companheiro ele começa a querer ver só o lado negativo, o negócio não decola. E o Rubinho é uma surpresa positiva, porque ele é um piloto que já passou por tudo que ele passou e ele é humilde. Ele é um cara que sabe respeitar o companheiro, é um cara, como você disse, que não é à toa que tem 20 anos de Fórmula 1. Ele tem algumas sensibilidades a mais, assim, né? Ele tem os detalhes que ele vê no carro, mas pela minha experiência em sua cara, eu acho que a troca é muito boa para os dois lados. Né? Então ele pega algumas coisas de mim, eu pego algumas coisas dele, e o principal, ter um bom companheiro do lado, que ele é rápido também, para gerar informação, que a gente tem pouco treino. Então gera mais informação, mais feedback do carro. E ter o respeito dos dois lados. O respeito, para mim, é o prioritário dentro da equipe, porque se fica um clima muito ruim, o negócio não decola. Então, com certeza, o companheiro de equipe faz parte do projeto. É um cara que conta muito a favor do time para evoluir o carro e também no relacionamento, e com o Rubinho está sendo uma experiência bacana. Bacana. O Juancito pergunta a você qual foi o piloto mais duro que você já enfrentou em toda a sua carreira. Teve um, tipo, o seu Lex Luthor, tipo, meu Deus, é ele? O seu Alain Prost? Eu vou te falar, assim, tem 2 para citar. Um que o campeonato foi muito curto, eu fiz 3 corridas, mas que eu cheguei a disputar uma curva ou outra com ele, ainda me adaptando ao campeonato. E via a qualidade dele, que é o próprio Nico Hülkenberg. Esse piloto... Você sentiu que... tanto que ninguém entende porque ele não está numa grande equipe ainda. Talvez porque ele seja grande. Será que é mais isso? ou menos. Peso? Eu dou mais pela economia da Europa. Ele não traz a grana que sempre essa vaga tem um cara que traz muito dinheiro. Mas ele foi campeão em todas as categorias no primeiro ano. Isso é muito difícil de acontecer. BMW, Fórmula 3, A1 GP, GP2. GP2, foi. O cara é um fenômeno. Ele fez pole no primeiro ano dele na Fórmula 1. Exatamente. O cara é muito bom. É um alemão, com certeza, que tem um futuro brilhante. Esse cara é muito duro. E na Stock Car, para trazer para a nossa realidade, um piloto que eu conheci melhor ano passado, quando eu fiz parceria com ele na GT, é o próprio Kaká, né? Nos últimos anos, ele é o cara que foi mais vencedor. E convivendo com ele, você vai vendo não só o detalhe de como ele é como piloto, mas como pessoa, como profissional. Então, realmente, ele é um ótimo profissional. Ele sabe fazer a parte de acertar o carro, ele sabe ser inteligente nas corridas. Então, pensando agora, o cara que mais ganhou títulos e, com certeza, até hoje é um
um piloto difícil de ser batido, é o Kaká, que acredito também que está na hora de acabar esse reinado dele, como já não foi campeão ano passado. Ele já está nos 38 anos, ele já está... O pessoal está crescendo embaixo, mas com certeza ele é um piloto diferenciado que não foi à toa que ganhou 5 títulos. Verdade. E a Estela Monte pergunta por que você não está no time da BMW Team Brasil esse ano? Esse ano foi o seguinte, o Hermann acreditou num projeto ano passado, ele tinha um patrocínio da BMG e ele virou presidente da BMG. Então era meio que um conflito de interesse, a gente sabia já que ia ter esse problema de verba, porque ele não ia, ele mesmo abriu mão do BMG, ele falou, pô, não posso continuar com um patrocínio que eu sou presidente. E o ano passado o orçamento já extrapolou, ele teve que colocar a grana dele, quem sabe, do bolso, porque foi toda a equipe para lá, etc. Então basicamente, entre outros pequenos detalhes, faltava orçamento para a equipe. Eu sou um piloto profissional, vivo disso. Certo, e é ONG. E aí ele acabou fechando o patrocínio do Banco do Brasil há pouquíssimo tempo atrás e tinha outras peças sem encaixadas que trazia ou o interesse de um patrocinador do próprio Banco do Brasil ou até a própria verba. E dentre outros detalhes, principalmente é esse, mas tá meio que acertado que eu faço parte do time ainda. Eles devem fazer alguma prova de longa duração que eu vou entrar e até para a Sprint Cup do ano que vem, talvez caso a equipe esteja com orçamento full também entro. Mas foi uma parceria muito bacana. Foi um ano de muito aprendizado, onde eu acabei o ano muito bem, eu e o Kaká a gente se deu bem. Na verdade, eu não faço parte diretamente da equipe agora, no começo do campeonato, mas ainda estou junto com o time, devo fazer as provas de longa durações, isso aí. Então você vai correr o Mundial em algumas partes, em algumas etapas? Eles estão pensando. Hoje falta orçamento ainda. Entendi. Mas quando crescer o número de pilotos, com certeza, como já tem a parte orçamentária formada, teoricamente, eu volto a fazer parte do time. Bacana. O Paulo Lima manda um grande abraço para você. Paulo Lima, então, está mandado o seu abraço. Eu estou olhando sempre para a câmera errada porque eu sou idiota. Abraço, Paulo Lima. Olha aí, Paulo Lima manda um abraço. E, infelizmente, nosso programa já daqui a pouco está acabando. Então, eu queria que você deixasse os seus contatos. Twitter, Facebook, Instagram, site, todos os seus contatos para que todo mundo que esteja em casa veja, entre em contato com você, veja todos os seus apoiadores. Quem são os seus apoiadores, além da Avoline? Hoje o Avoline é o principal patrocinador. A gente tem um grande apoiador que veio também dos últimos anos sendo o principal, que é a Serglass, que é vidro blindado, um cara que cresce muito no mercado. Tem a Blau, que está comigo há muito tempo, que é a detentora da marca Preserve, que também está comigo. A gente tem a Algar, que é uma empresa de Uberlândia, de telecomunicação, tecnologia, uma empresa muito grande, que é o Grupo Algar. E tem a Mills, que é do Rio de Janeiro, que ele aluga guindastes, e a Dini, que também são os guindastes. Esses são meus apoiadores esse ano. E tem uma parceria com a Oakley também, que vem já de um tempo comigo, eles cedem os materiais pra gente. Tem óculos, tem tudo. Os meus contatos, tudo Alan Kodair. O difícil é meu nome, é Alan com 2 L's e M de Maria, Kodair, K-H-O-D-A-I-R. Então, alankodair.com.br o site, Twitter, @AlanKodair, Instagram, Alan Kodair, Facebook, Alan Kodair. Alan Kodair, é só saber escrever que vai estar achando um, você acha todos. Acha todos. E através do meu site tem o contato da empresa que trabalha comigo, de agência, para eventos. Hoje eu também estou fazendo a parte de palestras, que é uma coisa muito bacana. Conheci seu amigo por causa disso, o Johnny, o grande Johnny Galvão. Isso é uma atividade muito bacana, que existe muita semelhança, muita aderência entre o mercado esportivo e de automobilismo com o mercado corporativo. É o trabalho em equipe, a competitividade, a perseverança para buscar os mínimos detalhes para as vendas. E nosso mercado é um mercado de venda também, então comecei a ver e perceber essas analogias, e eu fiz já algumas palestras esse ano que foi muito bacana. Eu estou fazendo isso aí também. O Johnny é um amigo nosso, muito competente, apesar daquela calvície que ele fez aquela cirurgia bizarra, ele inverteu o couro cabeludo, mas enfim, esse é o Johnny. Eu não sabia, esse aí eu não sabia. Pois é, ele inverteu o couro cabeludo, virou, e agora atrás é careca, ele puxa o cabelo para trás. Esse é o Johnny. O que a gente vai fazer, né? Mas... Última perguntinha aqui que fizeram que eu acabei esquecendo, mas vamos lá. Fórmula 1, o que você está achando do campeonato 2014? Eu estava um pouco, confesso para você... Tem que ser rapidíssimo, que já veio aqui o pessoal ceifar o nosso tempo. Eu estava um pouco desiludido com o campeonato da Fórmula 1, porque era uma diferença muito grande dos carros, mas a última corrida foi espetacular. Mesmo permanecendo a diferença dos carros, foi fogo aberto. Foi fogo aberto entre a Mercedes, entre a Force India, entre a Red Bull, todos. Isso aí é espetacular. Você vê que tiveram brigas em todos os setores da pista. A Mercedes muito na frente, eu nunca vi uma superioridade assim.
mas a categoria mostra que está amadurecendo, os motores trouxeram uma competitividade maior entre as equipes médias, e fora Mercedes, equipes médias e grandes. E eu acho que o campeonato promete, principalmente porque as marcas começaram a perceber, as fábricas e equipes, que começar a tentar vetar a disputa entre a equipe, a perda é maior de retorno do patrocínio. Então parece que todas abriram agora, os pilotos estão se batendo, se matando. Tá bem interessante. Tá essa briga, eu acho que isso, o automobilismo é isso, né? Isso que o público liga a TV para ver e essa foi a melhor novidade que eu vi desse Stock Car nessa última corrida. Maravilha. Lembrando que a Fórmula 1 esse fim de semana corre às 4 horas da manhã de domingo na China. A classificação é às 3 da manhã do sábado, transmissão dos treinos livres na Sport TV e a classificação e a corrida ao vivo na Rede Globo. E a gente se vê quarta-feira que vem aqui, mais uma vez, no nosso TV Corrida, sempre às 3 da tarde, quarta-feira. E nesse meio tempo a gente se fala no Twitter, o @InácioF1, na nossa página do Facebook, que você também acha. E claro, a madrecélula de tudo isso, que é o site joseinácio.com, onde esse programa estará postado na íntegra amanhã. Boa Páscoa, bom fim de semana e muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Zé Inácio. Boa Páscoa para todo mundo aí. Um abração. Tchau, tchau.